Irmãos e irmãs, a paz eucarística. Hoje é domingo, dia 6 de dezembro. A Igreja celebra o segundo domingo do tempo do Advento, continuando a sua caminhada em preparação ao Natal do Senhor. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos hoje, irmãos e irmãs, o início do Evangelho segundo Marcos. Lembramos que na semana passada começamos um novo ano litúrgico e é sob a ótica de Marcos que nós caminharemos ao longo deste novo ano. O Evangelho proposto para este domingo começa de uma maneira muito significativa. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Assim começa o Evangelho de hoje. Talvez seja bom esclarecer que o nome de Jesus, enquanto ser humano, era Jesus de Nazaré, por ter vivido na cidade de Nazaré. Cristo não é sobrenome de Jesus, mas não é também um nome qualquer. É um título e, acima de tudo, uma profissão de fé. Quando nós dizemos Jesus Cristo, significa que nós estamos reconhecendo a Jesus como nosso Senhor. Estamos reconhecendo Jesus como o Messias. Por detrás dessa afirmação, Jesus Cristo, Jesus é o Messias, também existe uma espécie de segredo. Em teologia nós falamos em segredo messiânico. Aliás, todos devem se lembrar, bastante claro eu imagino, que quando Simão Pedro confessou a Jesus que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, ou o Messias que devia vir a este mundo, depois que Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? A recomendação de Jesus foi para Simão Pedro e os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. A questão é, por que Jesus não queria que as outras pessoas soubessem? Não se trata do fato de Jesus querer ou não, mas de Jesus tentar ensinar que reconhecê-lo como Cristo e como Messias é sinônimo de uma vivência, uma resposta de fé que se dá. E cada um deve fazê-la por si. Lembre-se do que Jesus disse a Pedro: não foi ser humano algum que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Só aos olhos da fé e na perspectiva da fé que a gente pode reconhecer em Jesus, o homem, o Cristo, que é a realização de nossa esperança. Essa experiência de fé que nós fazemos, ela precisa se tornar evangelho, ou seja, precisa ser anunciada, precisa ser circular. Deve se tornar boa notícia para os irmãos e irmãs. Se não é assim, será, mais uma vez, aquele talento que se esconde debaixo da terra. Mas é sempre bom nos lembrarmos que o Evangelho, a boa notícia, ela existe paralelamente com o contrário. Ou seja, é sim boa notícia, é sim Evangelho, mas somente para alguns. Vejam, por exemplo, o nascimento de Jesus. Para os magos foi maravilhoso, tanto é que, seguindo a estrela, foram até lá para homenageá-lo. Mas para Herodes, por outro lado, foi causa de tragédia. E nós sabemos o que Herodes mandou fazer na tentativa de matar o menino. Fato é que é sempre bom também lembrar-se: os evangelhos não são biografias de Jesus, histórias de sua vida, mas sim discursos que vão aos poucos procurando mostrar como Deus se revela em Jesus. Logo, todos se preocupam, todos os evangelistas se preocupam em lembrar, em alguns atos e palavras de Jesus, alguns aspectos significativos para dizer: ali está efetivamente a boa notícia e a boa nova. E neste domingo o Evangelho nos apresenta um belíssimo testemunho e exemplo da proclamação da boa nova a partir de João Batista,
uma das personagens principais deste tempo do Advento que nós estamos celebrando. João Batista, segundo o evangelista São Marcos, resgata a fala do profeta Isaías, que também nós ouviremos, inclusive, aqueles que forem à missa hoje, na primeira leitura. Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. É importante a gente tomar cuidado também com a leitura viciada. João não gritava no deserto, como nós já deduzimos ao ler o texto, mas nos convida antes a, em nosso deserto pessoal, prepararmos para abrir o caminho do nosso Deus. Em nossos desertos pessoais, ou seja, nos momentos de recolhimento, de reflexão, de oração, como este em que vivemos agora, seja por conta do tempo do Advento, que nos convida a um recolhimento, seja em virtude da própria pandemia da Covid-19, já que estamos impossibilitados de tantas coisas. Aproveitemos estes desertos para prepararmos para receber o menino Deus que virá. Lembremos que na Sagrada Escritura o deserto foi o lugar onde o povo de Deus no Antigo Testamento realizou uma caminhada de purificação e também uma caminhada de conversão. Foi no deserto que os israelitas, depois de libertados do Egito, passaram de uma mentalidade de escravos para uma mentalidade de homens livres, ainda que isso tenha levado bastante tempo e tenha sido, de certa forma, até custoso. Nesse sentido, a pregação de João, ela também convidava as pessoas daquele tempo e nos convida hoje a voltarmos ao deserto para percorrer o caminho, para nós, se de fato tivermos nos desvirtuado deste caminho. Voltar atrás não é sinônimo de incompetência ou sinônimo de burrice, pelo contrário. Voltar atrás é reconhecer-se humilde, simples, como alguém que, por ser humano, precisa às vezes retomar o caminho. O próprio estilo de vida que João levava, inclusive, o Evangelho diz que ele se vestia com pele de camelo, comia gafanhotos e mel de campo, era bastante sóbrio, desprendido, simples, e nos convida hoje, de igual modo, para que renunciemos aos valores que são próprios deste mundo e vivamos com a simplicidade, mas com dignidade, naturalmente. Mas, acima de tudo, o que nos ensina João Batista? O que nos ensina a sua pessoa e o seu testemunho? Que para sermos testemunhas e evangelizadores de Jesus, não é preciso grande teologia, não são precisos tratados, raciocínios complicados para falar de Deus e anunciar Jesus Cristo. O anúncio exige simplesmente coragem, convicção, aquela experiência profunda de Cristo que a gente faz e ao mesmo tempo sente que precisa comunicá-lo aos outros, convicção dessa experiência, simplicidade. Neste tempo que antecede o Natal, portanto, tempo para que despertemos, Jesus passa entre nós dizendo: você quer ser a minha testemunha? Você quer ser também o meu precursor? Nenhum de nós deveria, nesse sentido, se recolher e fazer como fez Jeremias. Mas eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem. Inventar desculpas para não seguir a Cristo. Mas confiar que se Ele nos chama, Ele vai nos dar força e ao mesmo tempo nos acompanhará com a sua palavra. A coragem de João Batista e também do profeta Isaías, o grande profeta, precisa nos inspirar. A gente não deve falar de Cristo só com palavras ou citando livros que não acabam mais. Disse que Madre Teresa de Calcutá, a seu tempo, comentava que a nossa vida talvez vai ser o único evangelho que o outro lerá em toda a sua vida. E é importante a gente pensar na seriedade disso. Muitos poderão conhecer a Cristo não através da Bíblia, da Sagrada Escritura, de livros de teologia, de biografias de santos, mas a partir do nosso testemunho. Nosso testemunho de comunhão, de fraternidade, de justiça e por aí. Esta coragem, esse discernimento que nós precisamos adquirir, nós só o conseguiremos através da oração. Ela que gera o anúncio. É nela que nós recebemos o Espírito Santo, que, como diz o apóstolo Paulo, nos faz afirmar: eu acreditei, eu criei, e por isso eu falei. Aquele de quem sequer somos dignos de desamarrar as correias das sandálias, como disse João Batista, se faz também nosso alimento. Aliás, isso já no momento em que nasceu, o menino, quando nasce, todos nos lembramos, foi colocado numa manjedoura, que era, bem dizer, o lugar onde se servia comida para os animais. Os padres da igreja, nos primeiros séculos da era cristã, interpretaram que isto já era um sinal daquilo que Jesus seria depois para nós, a Eucaristia, o alimento que nos levaria à vida eterna.
na simplicidade de um pão. Se nós temos condições de participar presencialmente das celebrações, deixemos-nos de fato moldar pela Eucaristia que nós comungamos. Se nós acompanhamos apenas pelas redes sociais, pela TV, enfim, que a nossa comunhão espiritual também expresse igualmente o nosso desejo sincero de buscar o Senhor e testemunhá-lo todos os dias de nossa vida. Ele mesmo te ajude, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a você.